Sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer um react aqui do canal Nostalgia, que fez um vídeo de 1 hora sobre a história do Brasil. Eu não vou fazer todo, vou fazer uma parte ali, uns 10 minutinhos ali, só para pontuar algumas coisinhas sobre a história do nosso Brasil. Vamos lá. Essas 4 coisas, esse vídeo é feito especialmente pra você. O Nostalgia finalmente está de volta, depois de vocês tanto pedirem, e hoje eu irei contar 500 anos de história em apenas 1 hora. É claro que em apenas 1 hora não dá pra falar absolutamente tudo da história do Brasil, só que eu vou passar por todas as etapas dessa história, contando as coisas mais importantes e dizendo como elas se ligam, dando um sentido a esses 500 anos de história que temos. Eu queria aproveitar para agradecer todos os comentários positivos, todas as pessoas que vêm, me encontram na rua, falam comigo que gostam dos vídeos de história. Muito obrigado. O feedback desses vídeos estão incríveis, todos já passaram de mais de 3 milhões de acessos, o que é incrivelmente espantoso, porque são vídeos de mais de 1 hora, conteúdo histórico, e eles estão dando view em um YouTube onde atualmente as pessoas preferem consumir um entretenimento mais rápido. Então é muito legal ver que eu ainda tenho meu espaço com esse tipo de vídeo. É claro que um vídeo desse tamanho, com tanto de conteúdo, de pesquisa, de roteiro, não tem como fazer um por dia, não ficaria uma bela de uma merda, mas eu acredito que essa demora vale a pena. É mais de 1 mês, 2 meses aí pra sair vídeo de história, mas eu tenho certeza que valem a pena. Pra esses vídeos de história continuarem, é muito importante que vocês cliquem no gostei, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, porque eu dependo desse feedback pra continuar produzindo. Então, muito obrigado de coração. 500 anos de história do Brasil em apenas 1 hora. Bem, quais são aquelas 4 coisas que contam a história do Brasil? Bem, antes de eu falar dessas 4 coisas, vocês precisam entender como a história do Brasil funciona. Vamos fazer de conta que toda essa história é uma pessoa. E essa pessoa, como eu e você, tá? Talvez nem todo mundo que esteja assistindo, mas na teoria tem 2 pernas. 2 pernas que sustentam o corpo inteiro. Uma dessas pernas é a economia, que é basicamente como as riquezas desse povo são produzidas. No caso do Brasil, são as matérias-primas que foram exportadas pro mundo inteiro. A outra perna é o poder político, que é quem governa o povo. E essas 2 pernas andam juntas porque aqui no nosso país, quem controla as matérias-primas também controla o país. É por isso que no Brasil foram 500 anos de conflitos. Todo mundo, em todas as épocas, queriam uma matéria-prima para chamar de sua. Depois dessa introdução, ficou muito mais fácil você descobrir quais são essas 4 coisas que resumem a história do Brasil. Bem, se não ficou, aí vai a resposta. Eu estou falando de pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café. Bem, esses produtos não contam todos os detalhes da história do Brasil, mas ajuda demais na hora de enxergar como essa história foi escrita. Ou pelo menos como ela foi escrita depois que os europeus chegaram aqui. Porque é óbvio, a história do Brasil não começou em 1500. Todo mundo sabe que já existia gente aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem. Existem sítios arqueológicos que mostram que os primeiros brasileiros são muito antigos. E alguns estudos que mostram que essa galera começou a aparecer por aqui mais ou menos 45 mil anos atrás. O Parque Nacional da Serra da Capivara está no sudeste do estado do Piauí. O local tem mais de 400 sítios arqueológicos e guarda a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. São vestígios de ocupação humana que datam de 50 mil anos. Gente, isso é a pré-história brasileira. E conforme os milênios foram passando, esse pessoal foi se desenvolvendo e também se organizando em várias sociedades. E é claro que agora estou falando dos nossos índios. E tinha muito índio por aqui, galera. Os historiadores apostam que por volta de 1500 deveriam ter mais ou menos cerca de 5 milhões de índios aqui no Brasil. Hoje em dia a gente tem... Essa estimativa, ela não é bem assim, né, que existiam 5 milhões de índios. Acredito que tinha, sim, que tinham, né, milhões de índios por aqui, mas esse valor essa quantidade, né, de 5 milhões de índios é muito provável que não seja real, né? Se você vier aqui no censo demográfico, né, que foi quando começou a contagem da população brasileira realmente, né, a primeira contagem da população brasileira foi realizada em 1872. Então, em 1500 era muito difícil você ter essa informação, né, dessa população com milhares de habitantes, né? Então você não pode cravar e dizer. Há outros historiadores que falam que tinham 8 milhões de índios, alguns falam que entre 2 milhões e 5 milhões, como o nosso colega acabou dizendo aí, mas não tem como você cravar, né? É uma estimativa. O que eu penso é que não havia esse total 5 milhões, eu acho que seriam muitos índios no Brasil, que eu digo, né? Não no todo o continente aqui, não na América do Sul toda, né? Mas no Brasil. Eu creio, fico ali entre 2 e 3 milhões. Eu acho que é uma estimativa mais possível, né? Mas é só um achismo também, porque não tem como comprovar. Vamos continuar.
menos da metade disso. Ou seja, muita merda aconteceu pra esses índios. Esses povos formavam nações que se dividiam em vários grupos. E aquele papinho de que os índios viviam em paz antes dos europeus chegarem, isso aí é papinho, não condiz com a verdade. A treta entre as tribos rolava solta, rapaz. Porque os índios estavam sempre saindo na mão ou no arco e flecha na disputa de melhores territórios. Mas em um belo dia, em 1500, alguns índios estavam curtindo uma praia, peladões, tomando sol, e um deles começou a apontar para o mar e gritar. Aí eles viram umas caravelas no horizonte. Eles nem sabiam que eram caravelas, mas eu acredito que eles nem desconfiavam a pica que estava chegando. No final do século XV, ou seja, por volta de 1500, os produtos mais valiosos da Europa eram especiarias das Índias, que era como os europeus chamavam a região do Oriente. Então todo mundo queria ter rota direta com as Índias para poder comercializar esse tipo de produto. Então os navios que saíam da Europa tinham a missão de abrir rotas comerciais e também de conquistar terras novas. Nessa época, quem mandava ali pelos mares e oceanos era Portugal e Espanha. Eles brigavam tanto por causa do controle dos oceanos que até o Papa teve que entrar em campo e ajudar a fazer um acordo que dividia o mundo entre os dois. Esse é o famoso Tratado de Tordesilhas, que foi feito logo depois da descoberta da América. Os caras abriram um daqueles mapas cheios de desenho de monstros marinhos que usavam naquela época e traçaram uma linha que ficava entre o arquipélago de Cabo Verde e as ilhas que Cristóvão Colombo tinha descoberto no Caribe. Todas as terras para a direita dessa linha seriam portuguesas e as terras para a esquerda seriam da Espanha. E foi com esse tratado no bolso que uma enorme frota de caravelas portuguesas, liderada e comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou aonde hoje fica o estado da Bahia, em 22 de abril de 1500. A gente chama essa data de descobrimento do Brasil, mas isso porque essa história é contada do ponto de vista dos europeus. Mas né, o Brasil e os índios já existiam ali há muitos anos. Só que esses navegantes eram, na verdade, conquistadores que tomavam posse de novas terras em nome do rei. Então o que a gente chama hoje de descobrimento do Brasil foi, na verdade, a conquista do Brasil. E aqui tem uma questão muito importante. Muita gente acredita que o Pedro Álvares Cabral teria se perdido e chegado aqui no Brasil por acidente. Que, na verdade, ele estava procurando as Índias e tudo mais, isso até virou uma piada na nossa história. Só que várias teorias contradizem essa versão. Muitos historiadores acreditam que Portugal já sabia que existia terra aqui e que Cabral veio aqui justamente para tomar essas terras. Então esse primeiro rolezinho dos portugueses aqui no Brasil durou mais ou menos 10 dias. Eu não creio que o Cabral sabia que havia terra aqui. Também não creio que ele tenha, de certa forma, se perdido, nem nada disso. Então, o fato que ele encontrou uma ilha, um local que ele achou que era uma ilha e, na verdade, era um continente, né? Deram uma explorada rápida, trocaram ideia com os nativos, rezaram 2 missas e antes de se mandar daqui, declararam que aquela terra agora se chamava Ilha de Vera Cruz. Só que isso não quer dizer que um monte de português começou a se mudar pra cá na mesma hora. Na verdade, o Brasil ficou praticamente abandonado durante mais ou menos 30 anos. Porque a galera de Portugal deu uma brochada quando não encontrou ouro nenhum aqui pela nossa costa. Só que aí eles cresceram o olho de verdade quando eles perceberam que tinha uma árvore bem peculiar aqui. Essa árvore chamada de pau-brasil produzia uma tinta vermelha usada para tingir tecidos que valia muito dinheiro. E o litoral brasileiro era cheio dessas árvores. Então os portugueses fizeram a festa e começaram a vir pra cá só pra pegar o pau-brasil. Bem, na verdade, quem trabalhava pegando o pau-brasil eram os índios que trabalhavam em troca de bugigangas. Em troca das árvores que eles derrubavam, eles recebiam machados de ferro. Os índios daqui passaram da idade da pedra para a idade do metal instantaneamente. E assim, eles podiam derrubar mais árvores e ganhar mais machados para derrubar mais árvores. E isso, é claro, mudou o nome do nosso país. A Ilha de Vera Cruz já tinha virado Terra de Santa Cruz. Mas por conta dessas árvores, o nome mudou para Terra do Brasil, até virar apenas Brasil em 1527. Só que o que aconteceu? Outros povos, como os franceses, começaram a vir para o Brasil para roubar o nosso pau-brasil. Só que aí Portugal se ligou que a única maneira de impedir isso seria mandando gente para cá. Na verdade, esse medo de perder a terra foi um dos motivos que fez Portugal colonizar o Brasil. Os caras não tinham mais tanto lucro no comércio com as Índias e perceberam que o pau-brasil do litoral estava acabando. Aí eles decidiram ocupar a terra de uma vez. Os franceses vieram aqui em busca do pau-brasil e outros, vamos dizer assim, outros produtos que eles poderiam comercializar ou até mesmo para conquistar também, né? Enfim, a exploração e a escravidão tomou conta do território brasileiro, principalmente nesse período. Ou seja, Portugal começou a colonizar o Brasil porque eles não tiveram escolha. Em 1530, um cara chamado Martim Afonso de Souza desembarcou aqui no Brasil e fundou a primeira cidade brasileira, São Vicente, em 1530. Não. São Vicente não era considerado uma cidade. Ele não fundou uma cidade. A primeira cidade fundada no Brasil é Salvador. Continua sendo ainda Salvador. São Vicente era uma vila. Não era uma cidade. Então houve um erro aqui por parte do nosso querido Felipe, né? Do nosso Felipe aqui, que se equivocou, né? A dizer que São Vicente era uma cidade. A primeira cidade fundada não era, foi na Bahia, né? A primeira cidade fundada no Brasil.
1532. Só que colonização de verdade mesmo só rolou 2 anos depois. Nessa época, o rei de Portugal estava quebrado e sem dinheiro nenhum. Só que ele tinha que dar um jeito para começar a colonizar o Brasil de uma vez. Isso sem colocar a mão no bolso. A solução foi dividir o Brasil em faixas de terra que ele chamou de capitanias hereditárias. E entregou essas capitanias hereditárias na mão de uns camaradas. E isso foi uma puta sacada do rei, porque ele continuava sendo dono do Brasil, só que aquele povo queria cuidar da colonização do Brasil. Os donos das capitanias tinham a obrigação de povoar e proteger o local. Só que além disso, eles tinham outra obrigação, que era a obrigação de fazer aquela terra dar lucro pro rei. Só que lembra que eu falei no começo do vídeo sobre as duas pernas, econômica e política? Essa decisão do rei de dividir as colônias em capitanias rolou totalmente na perna da economia. Só que só as capitanias de São Vicente e Pernambuco é que deram lucro. Foi aí que ele precisou dar um passo com a perna política. Ele mandou então um governador geral para cuidar de toda a colônia e fazer o Brasil dar certo por bem ou por mal. E sempre que a gente vê na escola esse lance dos governadores gerais, a impressão é que o Brasil só teve 3 governadores: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses foram realmente os mais importantes, porque começaram a organizar um governo português aqui na colônia. Mas o Brasil teve governadores gerais até o século XIX. E como o primeiro deles, chamado Tomé de Souza, tinha que construir um centro administrativo aqui na colônia, ele fundou então a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil. Nessa época chegaram também os primeiros padres jesuítas. A primeira capital e a primeira cidade do Brasil. São Vicente era uma vila, foi nada como vila, não como cidade. E aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre religião, que também é muito importante na história do Brasil, porque tudo isso rolou no século XVI. E nessa época, a Igreja Católica ficava de mãos dadas o tempo inteiro com Portugal e Espanha. Aonde um ia, a Igreja ia atrás. A Igreja incentivava todas as grandes navegações dessa época, porque sabia que os nativos desses lugares poderiam se tornar católicos. Ou seja, os reis europeus queriam conquistar novas terras e a Igreja queria conquistar novos fiéis. E é aí que entram os jesuítas, que vieram pra cá com o objetivo de catequizar os índios. Ou seja, o cara ia até a tribo e mostrava uma bíblia para o índio dizendo que, ó, agora é nisso aqui que você vai acreditar, querido. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Olhem essa espada aqui. Tá olhando? Vocês repararam, se a gente virar essa espada de cabeça pra baixo, ela vira uma cruz? E na história do Brasil, isso não é mera coincidência. A cruz e a espada foram as armas que os portugueses usaram para domar a nova terra. A espada era utilizada para eliminar os índios hostis e a cruz para converter os índios que já tinham sido pacificados. E esses dois objetos, a espada e a cruz, funcionavam de maneiras diferentes, mas tinham o mesmo objetivo: conquistar de vez o Brasil. Os portugueses não estavam nem um pouco preocupados em manter ou respeitar a cultura dos índios. E galera, isso é um fato, é história. Agora lembra que eu disse que o rei de Portugal precisava que as capitanias dessem dinheiro pra ele, porque ele tava fudido sem grana? E é aí que entra o segundo item da nossa lista de 4, a cana de açúcar. Os primeiros colonos portugueses que chegaram aqui se ligaram que o solo e o clima do nosso litoral eram ideais para plantar cana de açúcar. Como o açúcar valia muito na Europa, os portugueses começaram a plantar cana quase em todo o litoral brasileiro. E essa virou a principal atividade econômica da colônia, especialmente no Nordeste. Só que é impossível falar sobre cana de açúcar e açúcar sem falar também da escravidão. Vou parando por aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas é muito bem feito, muito interessante. Houve um erro aí por parte do apresentador, né, em confundir a primeira cidade fundada, a primeira capital, né? Mas no mais, muito bem feito, muito bom mesmo. E é isso. Um abraço a todos e fui.